E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de retomar o assunto águas abertas e travessias. Há algum tempo atrás, uns 3 ou 4 vídeos atrás, eu fiz uma pequena série. Falei sobre o Canal da Mancha, primeiro, de maneira genérica, depois falei sobre a participação brasileira no Canal da Mancha, depois eu fiz até uma retificação de alguns recordes. E depois eu descobri que essa travessia do Canal da Mancha, famosa, a mais famosa do mundo, né, acho, ela faz parte de um circuito de 7 travessias muito difíceis, muito complicadas, chamam inclusive de aventura esportiva, ao redor do mundo. Esse conjunto dessas 7 travessias é chamado Seven Ocean, ou seja, os 7 oceanos, 7 mares, né? E fiz uma sequência de vídeos falando sobre esse assunto e não falei sobre travessias brasileiras. Eu queria falar sobre travessia brasileira. Como eu falei, eu me apaixonei por esse tema, eu continuei estudando, continuei pesquisando, eu sou um curioso, sou um pesquisador nesse sentido, né, nesse sentido lato da palavra, e eu achei uma travessia brasileira muito interessante, que é a mais antiga, uma travessia brasileira cuja primeira edição aconteceu em 1970. Quando o Brasil ganhou o tricampeonato mundial de futebol no México. Faz bastante tempo. Essa travessia é a travessia do canal de Bertioga. É uma travessia realizada no canal que separa a ilha de Santo Amaro, onde fica a cidade do Guarujá, do município de Bertioga. Não sei se vocês sabem, Guarujá fica numa ilha, né? Para chegar lá tem uma ponte. Passa por cima, é aquela ilha, chama Ilha de Santo Amaro, pouca gente sabe, né? Mas é onde fica a cidade do Guarujá. Então é uma travessia bastante antiga. Eu vou mostrar aqui rapidamente uma foto que eu consegui no próprio site. Essa travessia tem um site. E eu vou mostrar uma foto dessa travessia. Olha que bacana essa travessia aqui, ó, tá vendo? A prova começa aqui, onde está esse meu dedo aqui, né? Forte de São João, em Bertioga, e ela termina aqui na base aérea de Santos, no Guarujá. Durante muitos anos, durante 45 edições, a prova começava aqui na base aérea e chegava até aqui, né? Até Bertioga. Depois, com a mudança do atracadouro da balsa de Bertioga, eles fizeram uma inversão e agora os nadadores saem do Forte de São João e terminam na base aérea de Santos. Fizeram essa pequena inversão nas últimas 6 edições, né? Essa prova, a Maratona Aquática 14 Bis, ela já teve 51 edições. Nas primeiras 45 foi num sentido, depois eles inverteram o sentido devido a essa mudança do atracadouro da balsa. É uma travessia muito antiga e ela é diferente das outras que a gente viu. Vocês repararam, essa travessia, o indivíduo não atravessa o canal de uma margem a outra, né? Aquelas outras travessias, Seven Ocean, são muito diferentes dessa, né? Porque são travessias muito mais longas, o indivíduo atravessa de um lado ao outro do canal. E para fazer essa travessia, dessas Seven Ocean, a média daquelas travessias é de 20 milhas náuticas, 30 e tantos quilômetros. São canais muito largos. Esse é um canal estreitinho. Pra vocês terem uma ideia, esse canal de Bertioga, no trecho mais largo, que é o tal do Largo do Candinho, ele tem 850 metros de uma margem a outra, pelos meus cálculos. Nos trechos mais estreitinhos, que é embaixo da rodovia da antiga Piaçaguera-Guarujá, tem uma ponte. O trecho mais estreitinho tem só 128 metros. Então ele é um canal muito estreitinho, uma linguicinha. Então os nadadores não atravessam de um lado ao outro, eles vão longitudinal. Eles começam lá no Forte São João e vão acompanhando o canal, né? A topografia do canal, vão acompanhando o canal e acaba lá na base aérea de Santos. É uma travessia que, para fazer esse tipo de coisa, dura
de 5 até 10 horas. Hoje em dia o regulamento da prova limita em 10 horas, né? E é uma travessia curiosa, porque não sei se vocês sabem disso. O canal de Bertioga ele é aberto de ambos os lados. Quando a maré sobe, o canal sobe enchendo dos dois lados. Depois, quando a maré baixa no mar, maré vazante, aí baixa a travessia. Então, olha que bacana. Eles procuram fazer a largada dessa travessia em um horário que as marés dentro do canal ajudam o nadador. Então, os nadadores saem na maré enchente, quando nas pontas as águas estão jogando os nadadores para o centro do canal, e da segunda metade da prova em diante, o canal já está na maré vazante, e as marés também ajudam os nadadores a ir até o final. Então a organização da prova tenta fazer isso. Veja que capricho, né? Procurar fazer com que as marés ajudem o nadador na primeira metade maré enchente e na segunda metade maré vazante. E os nadadores fazem essa prova, uma prova muito antiga, muito tradicional, né? E ela é feita, diferentemente das outras, ela é feita assim. E é uma prova que tem uma peculiaridade que eu acho interessante. É uma prova que não se propõe a ser uma proeza esportiva, uma aventura de sobrevivência em águas geladas, em águas turbulentas, em águas difíceis. É apenas uma participação, é apenas um congraçamento de atletas, valorização daquele espírito esportivo, daquele espírito de participação, é apenas essa valorização. Então é uma prova que tem baixo índice de profissionalismo, tem muito voluntariado, as prefeituras ajudam, a Marinha ajuda, a Base Aérea de Santos ajuda, todo mundo ajuda, as academias ajudam, vai caiaquista e canoísta junto para ajudar os nadadores, há uma fraternidade, há um clima de ajuda para que todo mundo complete a prova. E consonante com esse espírito, existe troféu para os 3 melhores tempos masculinos, 3 melhores tempos femininos no geral. Depois há pequenos troféus também para as diferentes categorias, mas tem medalha de participação, que nem nos meus festivais aqui na USP, tem medalha de participação. Então é uma prova que se propõe a ter esse tipo de clima, um clima muito mais de participação, de fraternidade, de ajuda mútua e de valorização da atividade esportiva e dos ideais esportivos, do que propriamente uma coisa de competição, uma coisa de ser difícil. Vocês percebem que não tem nada a ver com o espírito que move aquelas outras travessias. Chama a travessia por causa disso, porque ela é feita lá no canal. Porque o canal, inclusive, é muito estreitinho. Eu andei fazendo uns cálculos, eu não consegui achar essa informação pronta, mas eu andei fazendo os cálculos. O canal é muito estreitinho. O canal, no seu trecho mais largo, no meio, se chama Largo do Candinho, ele tem 850 metros de uma margem a outra, de uma borda a outra. E no trecho mais estreitinho, que é aquele que passa por baixo daquela ponte da estrada, da antiga Piaçaguara-Guarujá, ele tem 128 metros. Portanto, ele é muito estreitinho. Então, os nadadores fazem na longitudinal. Ah, na longitudinal, sim. Demoram de 5 a 10 horas para fazer isso. Os bons nadadores fazem, nadadores e nadadoras. Os bons atletas fazem de 5 horas e pouco, e o limite estabelecido pelo regulamento é 10 horas. Com 10 horas de prova, eles encerram e tiram todo mundo da água. O indivíduo que não conseguiu completar até 10 horas de prova, eles encerram a prova e pronto. Então é uma prova muito diferente, que tem muito a ver com o nosso clima brasileiro aqui, uma coisa muito menos competitiva, muito menos aguerrida, muito menos de sobrevivência e de limites humanos, e muito mais de participação, congraçamento, para que todo mundo, para que todo mundo participe. Existe um esquema de voluntariado fortíssimo, é organizado pela Base Aérea de Santos como parte das comemorações da Semana da Asa, pelo menos assim que ela começou.
Mas hoje em dia as prefeituras das cidades envolvidas ajudam, a prefeitura do Guarujá, a prefeitura de Bertioga ajuda, os práticos de Santos, né, que eles chamam de praticagem, o pessoal de Santos ajuda, as academias, vão canoístas, vão caiaquistas juntos, vai um monte de gente junto, vão acompanhando, apoiando, incentivando para que o maior número possível de pessoas complete a prova. Então é uma travessia diferente, mas é essa que a gente tem, é a mais tradicional que a gente tem. Horário de largada, eles procuram fazer em um horário que seja bom, para que a maré acabe ajudando, eu já disse isso, né? E é isso, essa é a nossa travessia. Não é uma travessia para ficar entre aquelas outras, né? Não é uma travessia para ficar junto com aquelas outras. Inclusive, eu fiz questão de entrar no nosso calendário de águas abertas, as nossas provas são todas provas curtas mesmo. Nós não temos aqui no Brasil uma prova desafiadora, uma prova longa, né? Que leve, como a gente vê lá, que tenha 20 milhas náuticas, 30 e poucos quilômetros em águas difíceis, com tubarões ou muito gelada. Nós não temos essa possibilidade aqui. Ainda não temos, né? Talvez um dia a gente venha a ter, né? Talvez a travessia do canal de Ilhabela, por exemplo. Tô dando um chute. Travessia do canal de Ilhabela, né? Num trecho não muito estreitinho, num trecho mais largo, a gente poderia ter uma travessia ali de 20 milhas náuticas. Ia ser bacana, né? A temperatura da água ia ser muito mais amistosa, mas seria uma travessia complicadinha, uma travessia difícil. Poderia ser, né? Travessia de Ilhabela, do canal de Ilhabela. Olha, pensa bem, seria bacana. Ou então no Rio de Janeiro, travessia da Ilha Grande. Poderia, do continente até a ilha, né? Também. Não seria muito longa, mas seria bacana uma prova dessa. Vocês aí, vocês que estão assistindo, que sugestões vocês têm para dar? Que prova de travessia nós poderíamos fazer? O nosso calendário de águas abertas, eu andei olhando, as provas são curtas, são provas de 5 km, 7 km, 10 km. São todas provas relativamente curtas. A gente precisaria ter uma prova que chegasse nos 30 quilômetros, né? 30 e poucos quilômetros. Que dá o que eu falei, umas 20 milhas náuticas. Quem sabe um dia a gente ainda chega lá, né? Por hoje era isso, gente. Eu queria falar sobre essa travessia, fazendo uma divulgação. A edição 2018 já aconteceu agora no dia 1º de dezembro, né? E esse ano já foi. Estão fazendo todos os anos, desde 1970, né? Praticamente não falharam nenhum ano. Então é uma travessia bem legal. Eu vou deixar um texto aqui embaixo com toda a história. Procurei juntar um texto. Vocês não precisam se preocupar em memorizar essas coisas que eu falei, não. Eu vou deixar um texto aqui para vocês que gostam, que acompanham isso, né? Tem o site deles, como eu disse, vocês podem entrar lá para pegar informações mais completas, muito mais completas, inclusive os resultados oficiais, o nome dos nadadores, o tempo que cada nadador fez, em várias dessas etapas que já foram feitas até hoje. Tá bom? Por hoje era isso. Se você gostou, deixa um like aqui, continue divulgando o nosso canal, né? Cheguei a 16 mil inscritos, estou muito feliz, né? Cada vez mais, pegando aqui, pegando ali. Não faço questão de ter um mundaréu de gente, não. Eu gosto porque eu consigo responder quase todo mundo que me escreve. Estou ajudando muitas pessoas com aquilo que eu escrevo, com os conselhos, com o incentivo que eu dou. Estou ajudando muitas pessoas. Estou muito feliz do jeito que eu estou. Não quero sair daqui, não. Não quero deixar vocês, não. Tá bom? Tchau!